Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos analisar a escalação montada pelo técnico Kleber Xavier para a partida entre Santos e Juventude. Olha, mais uma escalação ruim do treinador do Santos, que está na Berlinda, hein? Nós vamos analisar cada uma dessas informações durante este vídeo. Bem, o Santos vai disputar então essa partida contra o Juventude pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio do Morumbi, às 20 horas, às 8 horas da noite, jogo que terá transmissão do Sport TV e também do Premier. O Santos, para essa partida, terá alguns desfalques. O que já era desfalque certo durante a semana era o zagueiro João Basso. Ele que, durante alguns dos treinamentos ali durante a semana, sentiu uma lesão na coxa e, por conta disso, não fica à disposição para essa partida. Outros dois jogadores que serão desfalques neste jogo é o William Arão, que ainda continua em recuperação ali de uma lesão na panturrilha, e o Guilherme, já tinha comentado isso, que seria difícil de voltar para este jogo, e novamente ele será desfalque nessa partida. Ele desfalcou o Santos contra o Sport, e novamente desfalca agora contra o Juventude, ele que teve uma lesão no tornozelo na partida contra o Internacional, e fica fora novamente. Para esse jogo que será então, como eu disse, no estádio do Morumbi, foram vendidos aí mais de 30 mil ingressos para essa partida. O Santos deve ter aí um público de cerca de 30 a 35 mil pessoas nesse jogo. Será um jogo às 8 horas da noite, né? Numa segunda-feira. O trânsito ali na região do Morumbi não é um trânsito muito fluido, então por conta disso, eu imagino que seja um pouco mais complicado de ter torcida, né? De ter a capacitação, ou capacidade, melhor dizendo, né? A capacidade máxima do jogo, do estádio. Então o Santos terá aí um público de cerca de 35 mil pessoas. Outra coisa que também faz com que a torcida não prioriza esse jogo é porque logo em seguida o Santos vai enfrentar o Vasco, sem ser nessa semana, né, na outra semana, enfrenta o Vasco novamente no Morumbi. Então o pessoal já pensa, eu vou trocar um jogo de domingo às 4 da tarde por um jogo na segunda-feira às 8 da noite, muito melhor ir no jogo do domingo. Então o pessoal também colocou isso na balança. E outra coisa é o preço dos ingressos, né? O ingresso mais barato inteira tem sido aí de R$170. Então a inteira a R$170, a mais barata. Muito por conta disso também, a procura não foi o que o Santos esperava. O Santos esperava pelo menos um público de 40 mil pessoas para este jogo. Além disso, o Santos também vem aí de uma fase ruim no campeonato, né? Já são 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas e um empate diante do último colocado do Campeonato Brasileiro. O Santos, que neste momento é o 17º colocado, tem 15 pontos, a mesma pontuação do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que é o Vasco. O Vasco também tem 15 pontos, mas tem um saldo um pouquinho melhor do que o Santos, né? O Vasco tem menos 5 de saldo e o Santos, neste momento, tem menos 6. Se o Santos empatar, já sai da zona de rebaixamento. Hoje, o Fortaleza empatou com o Corinthians fora de casa e também empatou na pontuação com o Santos, né? Então tem ali Santos com 15, o Vasco com 15 e o Fortaleza também com 15 pontos. Se o Santos, como eu disse, empatar, sai da zona. Se vencer, o Santos pode chegar à 15ª posição, pode ultrapassar até mesmo o Vasco e o Vitória e ficar ali numa posição um pouquinho mais confortável, né? Com 3 pontos de distância da zona de rebaixamento. Bem, então vamos falar aqui agora sobre o treinador do Santos e a escalação que ele preparou para este jogo, né? O Santos teve uma semana livre após o último empate aí contra o Sport, então o Santos aproveitou para treinar e se preparar para essa partida, né? O treinador do Santos fez vários experimentos aí na escalação durante a semana. Ele chegou a treinar o time com o Zé Rafael e Bontempo como titulares, chegou também a treinar com o Gabriel Bontempo na ponta e no meio João Schmidt e Zé Rafael, fez vários testes, testou inclusive o Mike, que é a novidade para essa partida, né? Ele já está à disposição para este jogo, chegou a testá-lo como titular da equipe, mas no último treino ele sacou o Mike da equipe e ele não deve ser titular neste jogo. Então vamos para a escalação para você entender qual é o time disposto aí pelo treinador do Santos. Bem, então a escalação é a seguinte: Gabriel Brazão no gol, na lateral direita, Igor Vinícius será o titular, pelo menos ele treinou como titular no último treino antes do jogo. Na defesa será a dupla de zaga ali, o Gil que já fazem aí pelo menos 3 meses que ele não atua como titular, será titular nesse jogo. O Luan Pérez será ali o outro zagueiro, e o Souza será o lateral esquerdo. João Schmidt e Bontempo serão ali a dupla de volantes, né? Bontempo um pouco mais avançado
e o Schmidt sendo o primeiro volante. Para fechar o meio de campo, o Neymar será o meia de criação. Aí nas pontas teremos o Roleiser como ponta direita, Barreal como ponta esquerda e Tiquinho Soares como centroavante. Então Tiquinho volta a ter oportunidade como titular, como centroavante principal do Santos nesse jogo. David é sacado após más atuações. É interessante a gente ver aí que o Bom Tempo após o último jogo, e após principalmente também o jogo contra o Inter, ele também entrou muito bem, né? Mudou o Santos ali no segundo tempo. O Bom Tempo tem uma nova oportunidade como titular, mas eu entendo que a escalação montada pelo Kleber Xavier não é boa. Por quê? Na minha opinião, o Mike, ele estava atuando no Palmeiras. Qual o problema de colocar o Mike como titular nesse jogo, né? Eu sei que, e até foi comentado ali por pessoas dentro do Santos, de que há ainda uma certa desconfiança, ele não tem entrosamento e tal. Meu amigo, coloca o cara para jogar. Todas as equipes do Brasil, quando o cara chega, já coloca o cara para jogar. Então coloca o cara para jogar. Não tenha medo. O Mike é muito melhor que o Igor Vinícius. Então coloca o cara como titular. Não entendo por que poupar o jogador neste jogo. Outra coisa, Gil como titular. Eu entendo que o Gil é um cara experiente, mas eu não vejo nenhum problema em colocar o Luizão como titular nesse jogo. Por quê? O Juventude terá oportunidades apenas no contra-ataque. É difícil o Juventude vir para esse jogo para atacar o Santos, até porque eles estão sem treinador, né? É uma equipe que vai vir com o técnico interino. Então eles devem vir com um time muito recuado. Aí imagina, o Santos toma um contra-ataque, o Gil não tem velocidade, como é que o Santos vai fazer para se defender com um zagueiro lento, né? Seria interessante o Luizão, mas não é assim que entendeu o técnico do Santos. No meio de campo, eu ainda entendo que o meio de campo ideal do Santos seria Zé Rafael, Bom Tempo e o Neymar. Até mesmo Neymar e Roleiser, na minha opinião, né? Eu não colocaria aí o Neymar como meia e o Roleiser como ponta. Eu deixaria os dois jogando lado a lado. Até porque os dois são muito bons, né? E aí os dois se entendem muito bem. Colocar um lado a lado ali com o outro daria uma outra dinâmica para o time do Santos, daria uma outra dinâmica para o ataque. Mas o treinador do Santos entendeu que seria interessante jogar com o Schmidt de primeiro volante e não o Zé Rafael. O Schmidt, ele não ajuda na marcação e é um jogador lento. Eu não consigo entender a insistência dele com este jogador. Na minha opinião, se jogar ali com o Zé Rafael, ele vai dar uma qualidade muito maior nos passes. Ele é um jogador que tem muita visão de jogo e também é um jogador de pegada, né? Um cara que parte para cima, um cara que é bom na marcação. Então seria interessante jogar ali com o Zé Rafael e o Bom Tempo, mas novamente será Schmidt e Bom Tempo ali no meio de campo. Então eu olho para essa escalação, não consigo entender. O Kleber Xavier sabe que se ele perder esse jogo e até mesmo se empatar, ele não vai permanecer no Santos. É muito difícil ele permanecer, até porque a pressão já está grande, a torcida do Santos pressiona, a opinião pública também pressiona o treinador, sabe que o trabalho dele tem sido muito ruim, até porque apenas 30% de aproveitamento é muito ruim para o técnico do Santos. E é a primeira oportunidade dele como técnico, né? Até por isso que o apelido que todo mundo deu aí para ele, pelo menos a torcida, é o estagiário. É um cara que está tendo a sua primeira oportunidade na carreira e ele está desperdiçando, muito por conta de certas tentativas ruins e insistência em jogadores que nós já sabemos que não têm trazido nenhum retorno. Espero que esteja enganado, eu estou falando isso antes do jogo, espero estar enganado, espero que o Santos vença esse jogo, mas me decepciona muito a escolha da escalação do treinador do Santos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou da escalação? Você acha que essa escalação é a ideal para este jogo? Então Santos e Juventude será às 20 horas. Se você não estará no Morumbi, no Sport TV e no Premier você pode acompanhar essa partida, tá bom? Olha, então deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu quero saber também o seu palpite. Será que o Santos vence essa partida? Seria muito legal o Santos voltar a vencer e ir com ânimo, né? Porque o próximo jogo será muito complicado contra o Cruzeiro fora de casa no Mineirão. Então o Santos tem que vencer esse jogo para poder conseguir se descolar ali da parte de baixo, tá bom? Então deixa aí sua opinião nos comentários. Curta esse vídeo, deixe o seu hype também. É muito importante pra gente aqui no canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo aqui no Mundo do Santos, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço. Logo após a partida, tem vídeo aqui no canal.